Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 5 do projeto Poder da Mente e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes que tem aí sobre saúde da mente, que é sobre o sono, benefícios do sono e também vamos falar um pouco sobre insônia e alguns prejuízos que ela pode causar, tudo bem? Então, para a gente começar, o que é o sono? A maioria das pessoas pensa que sono é um estado em que a pessoa ela fica com o cérebro totalmente desligado, né? Na verdade é o contrário. O sono ele é um estado ativo. O sono ele prepara você para enfrentar desafios, porque o nosso sistema nervoso ele produz vários neurotransmissores que vão te ajudar a enfrentar os desafios do dia seguinte. Então, o sono nada mais é do que uma preparação para você enfrentar o dia seguinte quando você irá acordar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí de pessoas que têm insônia, como que ela pode ficar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Bom, a maioria das pessoas pensa também que dormir é um luxo, mas na verdade, gente, dormir é uma necessidade e eu já vou explicar por quê. Então aqui eu coloquei a figura desse gato aqui, né, que eles costumam fazer piada, ele tentando aqui se manter acordado. Na verdade, algumas pessoas elas tentam se manter acordadas aí ou acordar bem mais cedo por conta de outras pessoas. O que que outras pessoas vão falar? E isso já é um erro, já começa errado. Então eu coloquei uma frase bem importante que dormir bem não é luxo, é uma necessidade. O seu corpo precisa do sono para ter uma restauração para você enfrentar o seu dia, ok? Então, eu coloquei aqui alguns pontos, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Primeiro ponto, qual que é a importância do sono? Armazena memórias. Então, tudo aquilo que você aprendeu durante o seu dia, o sono vai fazer com que o seu cérebro retenha aquelas informações. Eu falei para vocês sobre uma estrutura do cérebro que é chamada de hipocampo. Eu falei nas aulas anteriores, e essa estrutura ela é responsável por reter memórias, principalmente de curto prazo. E o sono, ele faz essa memória de curto prazo ficar mais retida no seu cérebro, ficar mais armazenada ali no momento que você precisar, ok? Então, o sono ele é importante para armazenar memórias. Segundo ponto é que filtra e limpa toxinas e radicais livres. Pessoal, vou falar uma coisa aqui que eu estudei muito sobre o assunto e um médico falou o seguinte, que quando a pessoa está acordada, o corpo libera substâncias tóxicas e essas substâncias tóxicas elas ficam armazenadas no cérebro da pessoa. Ou seja, enquanto a pessoa está acordada, ela vai sendo intoxicada. Olha só que interessante. E eu acho que a maioria das pessoas não sabe sobre esse assunto. Então, enquanto você está acordado, o seu corpo produz toxina. E aí é no momento do sono que o seu cérebro ele vai ser filtrado e essas toxinas aí vão ser liberadas, né? Vão ser eliminadas. E radicais livres, pessoal, são substâncias que fazem aí o envelhecimento precoce, né? Que deixam as pessoas mais velhas aparentemente e também mentalmente, fisicamente, ok? Então, o sono é importante para limpar essas toxinas. Próximo ponto, uma observação aqui que está em vermelho, que eu acabei pulando, é que essa intoxicação que eu falei para vocês, da insônia, né? Por exemplo, a pessoa ela não gosta muito de dormir, tem pessoas que preferem dormir pouco, ou aquelas pessoas que têm insônia, dificuldade para dormir. Essa intoxicação que eu falei para vocês, né, de toxinas e radicais livres, elas vão se acumulando no cérebro. E aí, gente, essa intoxicação da insônia, ela pode ser comparada à intoxicação alcoólica. Olha só que interessante. Então, quando a pessoa está sem dormir, o corpo dela fica intoxicado da mesma forma
que uma pessoa bebeu bebida alcoólica ali o dia inteiro e o corpo dela fica semelhante. Olha só que interessante. Próximo ponto. O sono, ele é responsável também pelo crescimento dos ossos e músculos. O sono, ele vai possibilitar a liberação de um hormônio que é chamado de GH, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é o famoso hormônio do crescimento. Então é importante que todos nós precisamos do hormônio do crescimento para várias funções, para renovação de tecidos, renovação de células, e é importante também principalmente para as crianças. Então é importante que as crianças tenham um sono aí reparador, que durmam bem. Para quê? Para que o sono consiga liberar uma quantidade boa do hormônio do crescimento para as crianças crescerem, terem uma altura adequada, ok? Próximo ponto. O sono ativa as células de defesa. As principais células de defesa que o sono ele vai possibilitar são os famosos linfócitos. Linfócitos são células de defesa que vão atuar aí no combate de vírus e tumores. Então, se a pessoa dorme bem, ela vai prevenir principalmente doenças virais e tumores, né? Lembrando que o tumor aqui, dependendo da situação, pode evoluir para um câncer. Ok? Então, esses são os principais benefícios aí de uma pessoa que dorme bem. Vamos para o próximo? Aqui a gente já fala um pouquinho de hormônio. Eu vou começar, como eu já falei do hormônio do crescimento, que é o GH, eu vou começar por ele. Aqui nesse quadro verde eu coloquei uma imagem aqui do cérebro. E lá no cérebro nós temos uma estrutura, uma glândula, na verdade, que é chamada de hipófise. Já comentei com vocês sobre ela, a hipófise. E na hipófise, na parte anterior, aqui que é produzido o hormônio do crescimento, que é o GH. Então, durante o sono, esse GH ele é produzido em maior intensidade, vai possibilitar o crescimento dos ossos e também dos músculos. Então aqui do lado eu coloquei duas crianças aqui fazendo a medida, né, da sua altura, e percebam que a primeira criança ela está com uma altura menor do que a outra, né? Claro, tem várias outras causas, mas uma delas a gente pode citar aqui a diferença da quantidade de hormônio do crescimento que pode ser liberado aí durante o sono. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento. Segundo ponto aqui é um hormônio chamado de melatonina, que é o famoso hormônio do sono. Então, como que funciona isso? Antes da gente dormir, o nosso corpo começa a liberar melatonina. A melatonina, ela é liberada pela glândula pineal. Vou mostrar aqui para vocês na imagem, ó. Tá vendo essa glândula roxinha que tá aqui atrás? É a glândula pineal e é ela que vai produzir a melatonina. Só que tem uma observação. Essa glândula pineal, ela só vai conseguir liberar melatonina na escuridão, no escuro. Então, se você estiver no ambiente, se você gosta de dormir num ambiente com um pouco de luz, por exemplo, pessoa que tem medo de dormir numa escuridão total e gosta sempre de deixar a luz do corredor ligada, né? Conheço muitas pessoas assim. Nesse caso, a melatonina vai ser liberada sim, porque você vai estar num ambiente escuro, só que esse ambiente não está tão escuro assim. Então, seu corpo vai ter ali uma deficiência de melatonina e pode ser que a pessoa não durma tão bem, não tenha um sono tão reparador. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, tem que prestar atenção. Vamos lá. Então aqui embaixo eu coloquei para vocês só para demonstrar que a melatonina ela tá bem baixa durante o dia e à noite nós temos um pico de melatonina e no outro dia a melatonina cai novamente. Só lembrando qual que é o nome da glândula que faz a liberação da melatonina, ela é chamada de glândula pineal. Outra pergunta, qual é o nome da glândula que faz o hormônio, que produz o hormônio do crescimento? Aí já é outra, é a glândula hipófise. Vou mostrar aqui na figura também. Olha aqui, tá escrito aqui, ó, pituitária, que é a mesma coisa que hipófise. É essa glândula aqui, amarelinha, ó.
É essa glândula aqui que vai liberar o hormônio do crescimento. E a glândula roxinha, que é a glândula pineal, vai liberar a melatonina. Cuidado com isso, que isso já foi questão de vestibular. Cuidado para não confundir as duas, ok? Aqui nesse slide eu coloquei para vocês as áreas afetadas aqui no cérebro da pessoa que tem insônia, da pessoa que dorme pouco, que dorme mal. Então, a primeira área afetada, eu acho que vocês já perceberam isso quando vocês não dormem bem. Eu tenho esse problema também, tá? Nessa região frontal aqui, eu coloquei uma bolinha vermelha. Essa é uma das áreas afetadas quando a pessoa não dorme bem. E a pessoa, quando tá com insônia, no outro dia ela fica muito irritada, extremamente irritada com pessoas desconhecidas e também com pessoas de casa. Então a pessoa, qualquer coisinha, ela xinga, fala mal, já quer brigar, a pessoa fica irritada. Por quê? Porque ela não dormiu bem, ela não teve um sono reparador. Outra região afetada também é a região frontal, só que a parte orbital é um outro nome que a gente usa, mas também é região frontal. Essa bolinha azul aqui representa a parte de julgamento. Então, a pessoa que não dorme bem, além de ficar irritada, ela vai ter mais julgamentos sobre outras pessoas, mas julgamentos negativos. Então ela fica irritada e julga demais, fica uma pessoa mais, entre aspas, exigente, fica julgando. Outro ponto aqui que eu coloquei em azul mais escuro, tá? Que é o lobo temporal, que está relacionado à nossa memória, né? Inclusive é nessa região que nós temos a estrutura chamada de hipocampo. Essa região é a região da memória e é uma das regiões afetadas também pela insônia. Então a pessoa que não dorme bem, ela não vai conseguir armazenar aquilo que ela aprendeu de uma forma assim eficiente. Outra região aqui, bolinha verde no lobo parietal. Aqui nessa região é a região que representa a capacidade de resolver problemas. A pessoa que não dorme bem também vai perder um pouco dessa capacidade de resolver problemas, inclusive problemas mais simples. Como, por exemplo, que tipo de curso eu vou fazer? Eu vou fazer aula de música ou aula de dança? Esse tipo de coisa. Então, essa região ela fica afetada também. E o lobo aqui no lobo occipital, que está relacionado principalmente aqui à visão, né? A pessoa, isso aqui é um caso mais, são casos mais raros, né? Mas a pessoa ela pode ter alucinações aí se ficar por muito tempo dormindo mal, ok? Então essas são as regiões mais afetadas. Eu acho que, na minha opinião, por exemplo, quando eu durmo mal, eu fico extremamente irritada, né? Fome e sono, são duas coisas que me deixam muito irritadas. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês as consequências da falta de sono a curto prazo, bem simples. Primeiro, dificuldade de atenção, concentração e memória. Por quê? Porque vai prejudicar o lobo temporal, que tem a ver com o hipocampo. Segundo, a pessoa tem falta de motivação. Inclusive, isso aqui também está relacionado, gente, com a falta de libido, tá? Então, motivação tem a ver com tudo isso. Às vezes a pessoa gosta de fazer aquela atividade, por exemplo, né? Jogar futebol, dançar, ir na sorveteria, tomar uma casquinha, um sorvete. Coisas que ela gosta de fazer no dia a dia, quando ela não dorme bem, no outro dia ela perde essa motivação, ela fica com mais preguiça. Outro ponto aqui, tem fadiga e cansaço, claro, se a pessoa não ficou restaurada fisicamente, ela vai ter cansaço no outro dia. Outro ponto aqui, vai ter sonolência. Isso aqui, gente, eu coloquei em vermelho, que é importante. A pessoa que tem muita insônia, que dorme pouco, ela pode sofrer acidente de trânsito, porque como eu falei para vocês, a pessoa que tem muita insônia, que não dorme bem, o corpo dela fica intoxicado, semelhante a uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Então é muito parecido, pode ser até pior do que uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica.
Eu tenho um exemplo na minha família, não vou falar o nome da pessoa, uma prima minha, ela trabalha muito, muito mesmo, gente, ela quase não dorme e teve um dia que ela dirigindo, voltando para casa, né, do trabalho, ela acabou batendo no poste, por isso que eu coloquei até essa imagem um pouco parecida, só que no caso do acidente dela, ela bateu com o carro de frente, olha o perigo. Mas, graças a Deus, ela não teve nenhuma sequela, nada disso, ela tá bem, tá? Então, toma cuidado com isso. Insônia pode gerar intoxicação, inflamação no sistema nervoso, semelhante a uma pessoa que ingere bebida alcoólica. Então, tome cuidado com isso. E aqui eu coloquei uma coisa que as pessoas costumam dizer, que quem dorme demais é preguiçoso, coisas desse tipo, né? Então aqui eu coloquei uma pessoa falando para ela mesma, por favor, cérebro, me deixa dormir. E o cérebro fala para ela, né, entre aspas, não, dormir é para os fracos. Mas na verdade dormir nós já vimos que é uma necessidade. Próximo, falta de sono. Insônia a longo prazo, o que pode causar? A pressão da pessoa ela pode aumentar. Por quê? Porque como a pessoa ela fica sonolenta, fica mais devagar, o corpo dela já percebe isso, é mais ou menos assim. Nossa, o seu corpo percebendo, nossa, mas essa pessoa quase não está se mexendo, quase não está se movimentando, está muito devagar. O corpo tem que fazer alguma coisa para compensar isso. O que vamos fazer? Vamos liberar a adrenalina para dar uma agitada nesse corpo. E aí o que acontece? As adrenais, são glândulas que estão acima dos rins, né? Começa a liberar adrenalina, o coração começa a bater mais rápido, a frequência respiratória também aumenta, ou seja, a pressão da pessoa vai aumentar aí depois de um tempo. Risco de infarto, justamente por causa do aumento de pressão. Demência, pode ter demência no período aí do longo prazo, por quê? Por conta da inflamação, da intoxicação que eu falei para vocês. Infecções, por quê? Porque eu falei para vocês que o sono ele é responsável por produzir linfócitos, que são células de defesa. Então, se a pessoa não dorme bem, ela pode ter infecções, principalmente virais, ok? Obesidade, tá? A pessoa ela pode estar mais propensa à obesidade, e depressão e ansiedade. Então, tudo isso aí tá ligado à falta de sono a longo prazo, ok? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de dois hormônios aí responsáveis pela fome, são dois, a leptina e a grelina. Esses hormônios, eles agem bem quando nós dormimos bem. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, a leptina é o hormônio responsável pela saciedade, ou seja, a pessoa não tem vontade de comer, ela tá ali saciado. A grelina, ela estimula o apetite, então são dois hormônios aí antagônicos, né? Eles agem de forma diferente. Quando a pessoa não dorme bem, a longo prazo, o que pode acontecer? Esses hormônios não sabem o que fazer, eles ficam desregulados. Então, o corpo da pessoa pode, por exemplo, produzir mais grelina do que leptina, podendo gerar aí um aumento de peso, ok? Então, isso aí é muito importante, mais dois hormônios que a gente está conhecendo nas nossas aulas. Próximo, aqui eu coloquei para vocês um gráfico muito importante, que são as fases do sono. E eu vou falar um pouquinho também rapidamente sobre medicamentos. Então, pessoal, como é que funciona? O nosso sono, né, durante a noite, são divididos em ciclos, mais ou menos aí ciclos de 90 minutos. Só que quando primeira coisa, a gente não deita na cama e dorme de uma vez, assim, de uma hora para outra. Não. O seu corpo ele precisa ali se adaptar, o seu corpo precisa ter fome de sono. E isso aí quem dá é a melatonina, como eu falei para vocês. Então, se vocês estiverem num ambiente mais claro, seu corpo vai produzir uma menor quantidade de melatonina e você pode não dormir bem. Mas continuando. Nós temos aqui basicamente 4 fases do sono.
Essas duas primeiras fases aqui, fase 1 e 2, é o sono leve. Então, você quando vai dormir, nas primeiras horas, você está ali nas duas fases, fase 1 e 2, sono leve. Tanto que você pode acordar ali por qualquer barulho, você já pode levantar. Agora, quando você está no estágio 3, na fase 3 do sono, essa fase aqui é responsável por restaurar o seu físico. Então, por exemplo, pessoas que trabalham usando o físico, pegando peso, elas têm que chegar pelo menos na fase 3 do sono, ok? Para restaurar o corpo. Agora, a fase 4, que é também chamada de fase REM ou sono REM, que eu coloquei aqui, ó. Esse REM é o famoso sono profundo. Então a pessoa ela não acorda por qualquer coisa, ela está no sono profundo e está sonhando. Outra informação importante, é na fase REM que a pessoa ela sonha e armazena memórias. Então, aquela memória de curto prazo começa a se tornar memória de longo prazo. Só que para isso, a pessoa ela tem que chegar na fase REM, ok? Então, pessoas que têm problema com insônia, por que elas podem ter problema de memória? Porque elas podem chegar aqui só até a fase 2 ou fase 3. Ela não consegue chegar até o REM. O sono REM, que é o sono profundo, que é o sono que nós temos que ter para restaurar mentalmente. Então, ó, a fase 1 e 2 é o sono leve. Vou falar igual os médicos falam. Fase 1 e 2 não serve para nada. Não vai restaurar. Fase 3 restaura o físico e a fase 4 aí, que é chamada de REM, que é o sono máximo profundo, ele vai restaurar a sua mente, vai possibilitar que você armazene informações, ok? Então a pessoa que é estudante, como vocês precisam chegar no sono profundo. Ok? É uma coisa que eu ia falar com vocês sobre medicamento, é o seguinte, sabe aquelas medicações para dormir? Vou dar o exemplo aqui, é diferente medicações para dormir e calmantes, são duas coisas diferentes. Eu tô falando aqui de remédio para dormir. Vou dar um exemplo muito famoso, que é o Zolpidem. O Zolpidem, ele é um medicamento que faz a pessoa dormir, entre aspas, só que qual que é o problema dele? Ele só vai possibilitar a pessoa de ter as duas primeiras fases do sono, que é a fase 1 e 2, que é o sono leve. Ou seja, a pessoa acha que dormiu, mas ela não descansou. Tanto que no outro dia ela ainda vai estar um pouco cansada. Parece que aquela medicação ali não é suficiente para ela dormir. Por quê? Porque ela não vai chegar no sono REM, que é o principal, que é o sono profundo, que vai restaurar a mente dela. Então, gente, olha só que importante. Os medicamentos para dormir, eles só vão fazer a pessoa chegar até a fase 2 do sono, que é o sono leve. Então, por isso que as pessoas dizem, ou quem estuda muito sabe, que medicamentos para dormir podem prejudicar memória a longo prazo. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir chegar no estágio REM. E se a pessoa não chega no estágio REM do sono, ela não consegue armazenar informações. Ou seja, vai prejudicar a memória. Então essa informação é muito importante. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre medicamento, ok? Meninos, esse tema é muito legal. É sobre cronotipo. O que é cronotipo? Esse cronotipo é como se fosse um teste de autoconhecimento para você descobrir qual é o seu tipo de sono. Então, nós temos 4 tipos básicos, olha só que legal. Nós temos o cronotipo de urso, que é a maioria da população, né? Que é urso, que a gente pode falar assim. O segundo cronotipo é o de lobo, de 15 a 20% da população, que eu vou explicar daqui a pouquinho. O cronotipo de leão, 11%, e o cronotipo de golfinho, 10% da população tem esse cronotipo. Antes de eu falar sobre eles, as características, né? Porque cada um tem um cronotipo diferente, eu vou falar sobre essa frase aqui
que as pessoas dizem, ó, o mais produtivo é aquele que acorda às 5 da manhã. Pessoal, isso é um mito, por quê? Porque cada um tem um cronotipo diferente. Tem pessoas que são mais da manhã, tem pessoas que são mais da noite e vai alterar inclusive a produtividade dessas pessoas. Então a gente vai falar sobre as características agora. Então, o primeiro cronotipo, isso aqui na verdade é um pequeno teste que eu vou fazer com vocês, e vocês aí em casa tentem se identificar qual é o seu cronotipo. Então, primeiro é o urso. O urso dorme muito, mas não o suficiente, ou seja, ele dorme, mas parece que está sempre cansado e precisa dormir mais um pouco. Segundo, faltam forças depois do almoço, ou seja, o urso, né? Vê se você é o urso. Dorme a noite inteira, almoça e depois do almoço dá aquela preguiça, dá aquela vontade de dormir e dorme de tarde. Então dorme de manhã cedinho, dorme à tarde depois do almoço e dorme a noite inteira. E parece que está sempre cansado, ele sempre precisa dormir mais um pouco. Nunca está satisfeito. E próximo ponto, nos finais de semana trata de dormir pela semana inteira, ou seja, o urso ele dorme bem a semana toda e nos finais de semana ele fala assim, nossa, vou ver uma televisão aqui, mas eu acho que vou tirar uma soneca porque eu acho que eu dormi mal essa semana. E o urso dormiu bem, só que ele acha que não é suficiente. Então, o urso é o cronotipo da maioria da população. Então, tentem descobrir aí qual é o seu cronotipo. Segundo, lobo, que é o meu cronotipo, né? Porque eu consegui me identificar com ele. De 15 a 20% da população que vai ter esse cronotipo odeia amanhã, né? O lobo, gente, quem tem esse cronotipo é aquela pessoa que já está escrito aqui no segundo ponto, aqui, ó, adia constantemente o despertador. A pessoa ela demora a despertar, mas quando desperta, mais ou menos lá por volta do meio-dia, pessoas desse cronotipo de lobo, depois do meio-dia, tem uma alta produtividade até a noite. Então, são pessoas mais noturnas, que são mais produtivas durante a noite. E terceiro ponto aqui, ó, gostam de tomar muito café. Toma de três mais ou menos xícaras de café aí. No meu caso, eu parei de tomar café, porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Então, eu tive que parar de tomar café para dar uma melhorada. Então, lobo, se for o seu cronotipo, você é uma pessoa noturna, adora a noite. Só que cuidado aí, quem é mais noturno, né, fica mais tempo na internet à noite, pode atrapalhar o sono. Então, tomem cuidado com isso. Próximo cronotipo, leão. 15% da população. Primeiro ponto, acorda muito cedo. Sabe aquelas pessoas que gostam de acordar 5 horas da manhã? Só que quem tem o cronotipo de leão, eles acordam muito cedo, só que acham que a outra pessoa também tem que acordar cedo, como se fosse o certo. Na verdade, não é, cada um tem o seu cronotipo. Então, é um animal mais diurno, ele é mais produtivo na parte da manhã e da tarde. Vai até ali umas 5, 6 horas da tarde e depois disso o leão ele fica mais cansado, ele quer mais descansar, ele é mais produtivo durante o dia. Então, segundo ponto aqui, faz a maioria das coisas pela manhã, porque ele acorda muito cedo e não consegue guardar energia até tarde, como eu falei para vocês. Ele chegou de tardezinha, ele já começa a ficar cansado e não fica mais produtivo. Uma informação importante, tem pessoas que comparam o cronotipo de lobo e de leão. Os médicos dizem, um psiquiatra também disse, que o cronotipo de lobo ele é mais produtivo. Por quê? Porque o lobo ele demora a despertar, mas quando desperta ele tem uma grande produtividade, ele é um animal extremamente criativo também, ok? O último cronotipo que nós temos é o de golfinho, 10% da população, e essas pessoas aqui sofrem um pouco mais, por quê? Porque são muito nervosas, muito agitadas e gosta de ficar na internet à noite. Por quê? Porque não consegue dormir
E aí ela tenta gastar, entre aspas, o seu tempo ali na internet. São as pessoas que mais sofrem de insônia, são muito agitadas, são hiperalertas, não conseguem dormir, não param de pensar no que tem que fazer no outro dia. Às vezes tem um compromisso, por exemplo, daqui a uma semana e a pessoa fica pensando, não consegue desligar. E são pessoas que usam muito medicamento para dormir, ok? Aqui, meninos, eu coloquei para vocês chás para dormir, que eu acho interessante falar sobre esse assunto. Vou falar sobre dois mais importantes para o sono, que é o chá de camomila e a passiflora, que é do maracujá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a camomila. Antes de começar a falar, eu recomendo o chá de camomila. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. O chá de camomila, tô fazendo propaganda não, tá, gente? Ó, o chá de camomila, ele vem nesse sachê aqui. Então é só você ferver um pouco a água e colocar no seu copo lá, no seu copinho e tomar. O chá de camomila, ele tem uma substância, eu coloquei aqui embaixo para vocês, chamado de apigenina. Essa substância que tem na camomila vai aumentar um neurotransmissor que tem na nossa cabeça, no nosso sistema nervoso, que é chamado de GABA. Quanto mais GABA nós temos no sistema nervoso, o que acontece? O sistema nervoso central, ele acaba baixando de intensidade, a pessoa vai ficando um pouco mais lenta, vai ficando com mais sono. Então, a pessoa toma esse chá de camomila, que tem a apigenina, que é a substância, e essa apigenina aumenta o GABA. E aí a pessoa vai baixando aquele estado de alerta, né? Vai baixando o sistema nervoso central e a pessoa consegue dormir com mais facilidade. Esse é o meu chá preferido. Esse chá de camomila, ele tem aproximadamente 120 substâncias e essa apigenina é uma delas. Inclusive é um chá aí muito bom para pele, para regeneração de tecido, para olheira. Então tem várias utilidades. O próximo chá é o passiflora, que vem do maracujá. Ele tem uma ação semelhante, só que ele é um pouquinho mais potente. Por quê? Porque além de ele aumentar o GABA, que vai dar vai baixar a intensidade, né, do sistema nervoso central, esse chá, ele vai fazer a pessoa dormir um pouco mais rápido. Camomila demora um pouquinho mais, mas o passiflora dá uma acelerada para a pessoa dormir um pouco mais rápido. E olha só que interessante, ele aumenta o estágio REM do sono, que é aquele estágio profundo que vai fazer a pessoa armazenar informação, vai ajudar na memória. Então, vocês estudantes, gente, os dois chás são maravilhosos. Então, se eu fosse vocês aí, apostaria para ter uma boa noite de sono. Então, aqui para a gente encerrar a nossa aula, eu coloquei os benefícios do sono de forma geral, só para a gente fixar. Melhora o sono, melhora a memória e concentração, porque está relacionada ao hipocampo. Melhora o humor, porque afinal de contas, se a pessoa não dorme, afeta a área frontal, né, da irritabilidade, que eu já mostrei na imagem para vocês. O sono também faz a pessoa ganhar massa muscular, né, tem um ganho na massa muscular com a questão da regeneração de fibras. Próximo, melhora a imunidade por produzir os linfócitos, que eu já falei para vocês, e previne câncer e Alzheimer, né? As demências aí de forma geral. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrem dos chás, que é importante. E se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem pelo WhatsApp. Eu aguardo vocês e até a próxima aula.